Seguimos aqui no YouTube da Auriverde Brasil. Queria tratar dessa questão do Adélio Bispo, Barros. Essa quebra do sigilo. A gente tem bastante para tratar do assunto. A gente tem bastante para tratar do assunto Adélio Bispo aqui. Todos sabem, não é? Pois não, Barros. Olha, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça julga hoje um recurso do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil sobre a quebra do sigilo do advogado de Adélio Bispo, responsável pela facada contra o ex-presidente Jair Bolsonaro na campanha eleitoral de 2018. A ação questiona a decisão do Tribunal Regional da Primeira Região, que autorizou a quebra do sigilo bancário e os mandados de busca e apreensão contra o advogado Zanoni Manoel de Oliveira Júnior, que fez a defesa de Adélio. A medida valeria para movimentações bancárias feitas entre 6 de setembro de 2018 e 1º de dezembro de 2018. Bolsonaro foi esfaqueado em 6 de setembro daquele ano durante comício em Juiz de Fora. O caso foi pautado para a sessão da quinta turma pelo relator ministro Joel Ilan Paciornik. A apuração busca identificar o patrocinador financeiro dos serviços do advogado em favor de Adélio Bispo. Ao analisar os pedidos da Polícia Federal, a Terceira Vara Federal de Juiz de Fora considerou que Júnior tem o dever de informar o financiador porque o interesse público da investigação deve prevalecer sobre o interesse privado da relação contratual. As medidas têm como finalidade esclarecer a participação ou não de outras pessoas no crime de atentado praticado contra Jair Bolsonaro. Para o juízo da primeira instância, houve uma injustificada resistência por parte do advogado em prestar as informações necessárias para a identificação do patrocinador da defesa de Adélio Bispo. Abro aspas, as representações estão motivadas em suposta prática de crime cometido pelo financiador da defesa técnica de Adélio Bispo, cuja identidade se busca revelar e não pelo advogado, no exercício de da sua profissão, sendo certo que somente nesta última hipótese caberia a violação de seu escritório. Fecho aspas ao que escreveu o juiz de primeira instância. O Conselho Federal da OAB recorreu ao Tribunal Regional Federal 1, entendendo que a decisão feriu o sigilo profissional do advogado. Para a OAB, seria necessário decretar a nulidade da decisão e da busca e apreensão. Em fevereiro de 2019, o relator do caso suspendeu os efeitos da decisão até deliberação pelo colegiado, mas em novembro de 2021, o TRF1 julgou o mérito da ação e negou os pedidos da OAB, restabelecendo a decisão da Terceira Vara Federal de Juiz de Fora. Por maioria, os desembargadores entenderam que seria necessário identificar o financiador do advogado, uma vez que não há sequer uma relação de confiança entre o inimputável Adélio e seu advogado, porque ele sequer foi contratado pelo investigado. Enquanto a ação tramitava no TRF1, o Ministério Público Federal elaborou um parecer no qual sustentou que as investigações buscam identificar uma possível participação da organização criminosa PCC. Pediu para que a validade das provas seja mantidas cautelarmente. O Conselho Federal da OAB recorreu ao STJ argumentando que a decisão fere a prerrogativa de inviolabilidade absoluta do advogado. Abro aspas, não se pode admitir que aquele que contrata o advogado para patrocínio do direito de outro não está acobertado pela inviolabilidade e sigilo profissional. Fecho aspas. Está me dizendo que a OAB está querendo acobertar, enfim, a contratação do cara que pode ter sido pelo PCC. O que ela tenta encobertar é, na verdade, a quebra do sigilo, né? Que é impedir a quebra de sigilo, que aí vai identificar quem fez o pagamento, né, para esse advogado. Sim. E aí, em novo parecer, Pitoli, elaborado no final do ano passado, o Ministério Público Federal se aliou à tese da OAB, reconheceu que o advogado não está sendo investigado e não seria possível manter a quebra do sigilo. Só que em agosto do ano passado, o caso foi encaminhado para o gabinete do ministro Joel Ilan Paciornik, que negou o pedido de liminar para a cassação, ou melhor, para cassar a decisão majoritária do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Então, pode acontecer isso, né, essa quebra desse sigilo, vai depender muito desse julgamento que acontece hoje e a gente vai continuar acompanhando e atualizando esse caso. Eu vou me estender agora porque eu preciso te contar uma história. Obrigado, Barros. Primeiro é o seguinte, a vergonha é a Polícia Federal não ter concluído isso.
ou ter concluído dessa maneira mequetréfica, né? Não apurando de fato o que aconteceu naquele 6 de setembro de 2018 e antecedendo essa data. Eu vou contar aqui o que aconteceu, porque muitos estão tentando entender, já há bastante tempo, onde nasce o meu relacionamento com o presidente Bolsonaro. E eu já contei essa história para a Veja, já contei essa história para a Folha de São Paulo e contei essa história recentemente para um outro portal de notícias que em breve deve publicar uma nova matéria sobre este assunto. Aqui na Auriverde, nós entrevistamos no dia 5 de dezembro de 2023, 5 de dezembro, o presidente Bolsonaro, por intermédio do senador astronauta Marcos Pontes, né? Sumido Marcos Pontes, calado Marcos Pontes hoje, e o jornalista Milton Júnior, da Pop 107 FM, de Itapetininga, um amigo meu de 30 anos. Milton fez a ponte, junto ao senador, e naquele momento, 5 de dezembro de 2023, pela primeira vez, eu entrevistei o presidente Bolsonaro. No dia 9 de dezembro, veja, isso foi dia 5, no dia 9, sábado, estivemos juntos em Buenos Aires, presidente Bolsonaro, eu, para a posse de Javier Milei. Foi o primeiro contato presencial, pessoal que tivemos, 9 de dezembro. Junto pela manhã, numa foto, e à noite tivemos a oportunidade de uma boa conversa. Ok. Não falamos mais depois disso. Não falamos mais depois daquele encontro, do dia 9 de dezembro. Entretanto, meados de junho de 2024, em meados de junho, eu comecei aqui na Auriverde Brasil a ouvir o hacker Patrick Brito. E por que eu ouvi o hacker Patrick Brito aqui? Porque ele havia sido contratado pelo cunhado da prefeita de Bauru para hackear 9 vereadores, o vice-prefeito e um jornalista local. Ele havia sido contratado para hackear essas pessoas aqui de Bauru, então, naquele momento, conversávamos aqui na Auriverde sobre essa pauta local, bauruense. No meio disso tudo, o hacker Patrick Brito, muito respeitoso, e também eu sempre fui muito respeitoso para com o hacker, me diz: eu também hackeei o presidente Bolsonaro, seus filhos e Adélio Bispo. Como assim? Sim, eu hackeei e tenho como provar. Naquele momento, pedi para o hacker Patrick Brito voltar à programação da Auriverde no dia seguinte, porque estávamos chegando ao final do tempo daquela entrevista, tratando de Bauru. Entretanto, surge um fato que transformava aquela conversa em algo muito mais grave, maior, tratando do presidente Bolsonaro, do hackeamento dos filhos e de Adélio Bispo. Ok, no dia seguinte, ouvi Adélio Bispo, o hacker Patrick Brito novamente. E o hacker Patrick Brito, que está na Sérvia, já cumpriu prisão na Sérvia, e está lá protegido hoje, porque querem matá-lo. Isso não é novidade para ninguém, porque ele sabe muito, está protegido na Sérvia. Esse hacker me conta, ao vivo na Auriverde, que hackeou em maio de 2018 o presidente Bolsonaro, os filhos Flávio, Eduardo e Carlos e Adélio Bispo, maio de 2018. O interesse da contratação do hacker se dava pelo fato de tentar encontrar, esse hacker tentar encontrar nos equipamentos, e-mail, celular, enfim, do presidente Bolsonaro e filhos, algo que pudesse tirá-lo da disputa de 2018, através de uma chantagem. Tipo assim, ó, bonitão, vem cá, ô Bolsonaro, você está querendo ser presidente? É, mas encontramos aqui no seu celular, no seu e-mail, tal, ó, sai fora, porque senão a gente vai contar tudo, a gente vai te chantagear, a gente vai, né, te tirar da jogada.
Para a infelicidade dessa turma que contratou o hacker, nada foi encontrado contra o presidente Bolsonaro e os filhos. Nada foi encontrado. O que significa? Poxa, se não tem nada para incriminar esse cara, então deputado federal, pré-candidato à presidência Jair Messias Bolsonaro, como é que a gente faz para tirar esse cara do jogo? Entra então em cena um tal de Adélio Bispo, uma pessoa simples, humilde, pobre, morador do Triângulo Mineiro, em Uberaba. E uma pessoa que tinha, sobre o que eu sei naquele momento, meu conhecimento, o que me contaram, aliás, é que já havia um diagnóstico de esquizofrenia. Ou seja, alguém que por impulso, estímulo, poderia agir. Mais ou menos assim. Oh, Adélio, você não pode deixar esse homem ser presidente do Brasil. Ele vai acabar com o Brasil. Ele vai matar não sei quem. Ele vai perseguir não sei quem lá. Ele vai... Aí, Adélio, não acredito que você vai deixar com que esse homem seja o presidente do Brasil. Bababá. Entendeu? Sob estímulo, quadro de esquizofrenia, esse cara agiria. E esse hacker... Segundo o hacker, ele hackeia Adélio Bispo para tentar mostrar para quem o contratou se de fato era esse o esquizofrênico, quem poderia atender sob estímulo os objetivos do grupo, enfim. E entrevista o hacker naquele dia seguinte, acho que era 4 de julho já de 2024, sobre esse assunto. Meu telefone toca na manhã do dia seguinte, aqui nesse horário, por volta das 9 horas, e era um amigo, Tenente Coronel Zuco, deputado federal Zuco. Zuco me ligou, achei estranho, dizendo, olha, o presidente vai lhe procurar. Falei, porra, fiz alguma merda, né? Fiz alguma coisa errada. Estou indo para um caminho que está errado. Mas não deu 15 segundos. Estou falando assim, eu desliguei o telefone, eu estava com o Maurício Marcon no ar, era uma quarta-feira. Marcon estava no ar, tocou meu telefone e era o presidente. Eu fiz uma pergunta que não me pergunte qual foi que eu fiz para o Marcon, porque a hora que eu olhei, o telefone era o presidente me ligando. Falei, meu Deus do céu. Perguntei qualquer coisa para o Marcon e atendi a ligação. No ar, aqui, saí pro bastidor aqui e atendi a ligação. Atendi assim, presidente, fiz alguma merda? De coração, falei dessa forma, ele sabe disso. Fiz alguma merda? Ele diz, acho que você encontrou o fio. Ok. Segui nas entrevistas. E depois da 5ª entrevista com o hacker termina a jornada dessas entrevistas por aqui dizendo o seguinte, quem me contratou para hackear Bolsonaro, seus filhos, Carlos Eduardo e Flávio, e Adélio Bispo, foi Gilberto Kassab. Não fui eu quem disse. Quem disse isso foi o hacker Patrick Brito, que disse, inclusive, que tem como provar. Aí eu lhe pergunto, diante de uma acusação feita num veículo de comunicação oficial, que isso aqui é uma rádio, isso aqui é uma concessão pública, isso aqui não é um blog, isso aqui não é só um canal do YouTube, isso aqui é uma emissora de rádio. A Polícia Federal não deveria, de fato, investigar? A Polícia Federal não deveria reabrir a investigação e chamar esse hacker? Documentos. Muitos dos documentos ele me enviou. Alguns, aliás, todos eles, né? Os documentos com o nome, com dados sensíveis, tudo. Fotos, enfim, documentos sensíveis. Que nós mostramos ao longo da programação aqui. Que nós apresentamos durante a programação aqui. E isso me aproxima do presidente Bolsonaro. Por quê? Eu jamais pedi absolutamente nada para cumprir com o meu papel de jornalista. Jamais ousei desta situação como moeda de troca, em hipótese alguma. Jamais. Eu sigo apurando aí, mas jamais. Seguimos incansavelmente na busca pela verdade. Quem não quis a verdade foi, inicialmente, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Derrite, que num determinado momento, diante da fala do hacker Patrick Brito,
classifica a minha jornada por aqui como fake news, publica no X a nossa matéria em fake news. Estranhamente, 20 minutos depois, retira a publicação e pede. Eu estava cometendo um crime. Eu ouvi ele tentando atribuir a mim um crime por estar ouvindo um criminoso. Eu, jornalista. Como se o Cabrini não ouvisse criminoso na Record, enfim, mas vamos lá. 20 minutos depois que o Derrite classificou a minha fala ou a minha matéria aqui como fake news, a matéria é tirada do ar e ele pede para vir ao vivo na Ouro Verde para que nós pudéssemos conversar sobre esse caso. E assume a responsabilidade de que apuraria. Veja, entendo eu, fiz a minha parte. Dali para frente, sob todos os riscos que eu corria, quem tinha o dever de apurar era a polícia. Até um ponto, entendo eu, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, por conta de envolvimento de alguns delegados aqui, ou de um delegado daqui, e a Polícia Federal. Então veja, o que nós estamos falando agora de quebra de sigilo, né, dos advogados, enfim e tal, e vem primeiro essa OAB, porque OAB tem função na sociedade, não tem? OAB, absolvente íntimo, tem função na sociedade. OAB hoje não tem função na sociedade. É uma porcaria. Não serve para nem peso de porta. Mas eu começo a descobrir que serve sim para atrapalhar. Inclusive, ao meu ver, para defender quem pode ter sido financiado pelo crime. Né, OAB? Ou seja, não, deixa de não servir para nada e passa a servir o lado estranho da força aí. Não é, OAB? Que nojo da OAB. Mas eu reitero, se tivéssemos uma Polícia Federal disposta a investigar, e aí você vai entender um outro ponto. Por que Alexandre Ramagem não pôde ser indicado ou assumir o cargo de diretor-geral da Polícia Federal? Porque Alexandre Ramagem, competente que é, traria solução para o caso Adélio Bispo. No documentário do Sérgio Tavares, lançado no último sábado, tem um trecho de uma fala do advogado, de um dos advogados que chegaram ali voluntariamente para ajudar Adélio Bispo, para defender Adélio Bispo, que numa entrevista aponta o seguinte: inclusive emissoras de televisão, veículos de comunicação estão rateando e me pagando para eu estar aqui. Isso não é gravíssimo? Quem apurou? Quem teve a capacidade de apurar? Quem é que teve a capacidade de buscar a informação e apurar? Quem foi que criou aquele álibi da entrada de Adélio Bispo na Câmara dos Deputados no mesmo dia do crime? Quem foi? O Brasil não tem capacidade de apurar isso? A tentativa de matar um candidato à presidência da República, o futuro presidente, não tem capacidade de apurar quem foi que contratou Adélio Bispo para matar Bolsonaro, inclusive matar o filho Carlos, que por uma grata surpresa o destino agiu, Deus protegeu, anjo da guarda intercedeu, Adélio não foi ao estande de tiros em São José, na Grande Florianópolis, num dia que seria morto por Adélio Bispo. Então veja, se nós aqui, grão de areia que somos, temos todas essas informações, segundo o hacker, sabemos quem o contratou, no meio das pessoas hackeadas, em maio de 2018, 4 meses antes do ataque, já era hackeado Adélio Bispo. Por que não se chegar, de fato, à conclusão de quem contratou Adélio Bispo, ou de quem estimulou Adélio Bispo, de quem financiou a defesa de Adélio Bispo? Porque deu errado. Deu errado. Veja, Adélio Bispo ia sumir na fumaça se o que ele foi fazer em Juiz de Fora tivesse dado certo. A gente não ia estar discutindo isso aqui hoje. Só que o Brasil precisa passar isso a limpo. E eu disse tempos atrás que, cronologicamente, precisávamos resolver a questão envolvendo Marielle Franco, que aconteceu no dia 14 de março de 2018,
O presidente Bolsonaro sofreu ataque em 6 de setembro. Então, cronologicamente, entendo que era prioridade a apuração do crime envolvendo que matou a Marielle e o Anderson. Ok. Resolvemos essa situação. Tá aí os irmãos Brazão, né, respondendo por isso. Agora, não é hora de apurar Bolsonaro? Não é hora de apurar Bolsonaro? Não é hora da gente discutir esse assunto de vez? Apurar de vez e colocar o Brasil para andar? Agora, vamos voltar também a um ponto, rapidamente. Se o hacker coloca um dos medalhões da política brasileira no centro dessa questão, e nós sabemos que esse medalhão faz parte do sistema, um dos comandantes do sistema, você acha que o sistema vai querer que isso seja apurado? Você acha que o sistema vai se auto-implodir? Porque é isso que vai acontecer caso a gente venha a chegar à solução desse caso. Santa ingenuidade. Então, que o STJ cumpra com seu papel, que a OAB pare de ser um estorvo, porque que não sirva para nada, tudo bem, a gente já entendeu. Mas para atrapalhar agora a OAB, ô Beto Sabonete, não atrapalha, filho. Não atrapalha. Quem não ajuda, não atrapalha, já diria minha avó.